E bom pessoal, vamos agora lavar a roupa suja. Vamos colocar os assuntos em dia. Vamos falar de Francis Ngannou e Jake Paul. Por incrível que pareça, o Francis Ngannou está fugindo do Jake Paul, vamos falar sobre isso. Tem luta também do Jean Silva, que tá falando que já tá com luta marcada. Todo esse embolo das lutas compradas do UFC. E de bônus, até Sidney Sweeney vai ser citado no vídeo de hoje. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, pessoal, nesse final de semana tem duas promoções incríveis rolando na Stake. No card desse sábado, se os irmãos Bonfim, o Gabriel e o Ismael Bonfim, vencerem suas lutas, você tem odds multiplicadas pagando mais de 3-1. Já a segunda promoção é mais ousada. Se os irmãos Bonfim, Marco Túlio e o Raoni Barcelos vencerem suas lutas nesse sábado, você tem odds multiplicadas pagando 10-1. Se você apostar R$100 nessa promoção, você leva pra casa mais de R$1.000. E sei lá, apostando R$1.000, você leva 10 mil pra casa. Dá pra comprar o iPhone 17. Então, pessoal, pra participar dessa promoção e das próximas promoções da Stake, basta criar sua conta no link do primeiro comentário fixado e se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC, tudo junto. Dado o aviso, vamos seguir pra vinheta e vamos falar dos assuntos de hoje. Pessoal, Francis Ngannou está fugindo de uma luta contra o Jake Paul. É isso o que você ouviu. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, ia rolar um evento de boxe transmitido pela Netflix, cuja luta principal seria o bizarro combate entre Jake Paul, peso cruzador, peso pesado, contra Gervonta Davis de 60 quilos. Mas essa luta não vai acontecer porque, mais uma vez, o Gervonta Davis está sendo acusado de violência doméstica contra sua namorada. E aparentemente o caso é sério, porque por causa dessa acusação, a Netflix cancelou todo o evento, todas as lutas que estavam no card. Tá, mas também não foi só por causa disso. Acontece que eles tentaram encontrar um substituto pro Jake Paul e nenhuma das opções se concretizou. O mais curioso é que uma das opções foi o Francis Ngannou. A gente comentou sobre isso no MMA hoje, que possivelmente iria rolar uma luta entre Francis Ngannou e Jake Paul, mas infelizmente não vai acontecer. Adivinha? Porque o Francis Ngannou se recusou em enfrentar o Jake Paul. Vamos ouvir aqui as falas do próprio Ngannou. How can they go from like Gervonta Davis to Francis Ngannou? Come on, like the way different and everything. It make no sense. It make no sense. Nikisa reached out the other day and tell me how they need a replacement for Gervonta. Think about you to fight Jake. I'm like, what? I'm like, who's Jake? I was so confused. I'm like, no, bro, come on. Don't disrespect me like that. He sent out some number. I'm like, it's not about the number. I'm not just interested. He make no sense for me. Peraí também, né, Francis? Quem é Jake? Quem é Jake? Quando você entrou na PFL e o Jake Paul também assinou com a PFL, vocês apareceram juntos de mãos dadas. Agora você não sabe quem é o Jake Paul. O Francis tentou se valorizar, se colocar acima do Jake Paul. Mas, convenhamos aqui, não quero ser advogado do Jake Paul. Mas parem pra pensar, o Jake tá em alta e o Ngannou tá em baixa e caindo. Ngannou fez uma luta na PFL, num evento que foi um completo prejuízo pra organização, tanto que tiraram o cinturão do Ngannou e vão colocar ele para ser disputado entre o Renan Problema e o Vadinenkov, porque não conseguem pagar a bolsa do Ngannou e sabem que ele não atrai tanto pay-per-view assim, ainda mais com falta de adversário. E no box ele tá 0-2, 2 derrotas, e mesmo assim as lutas dele com Fury e Joshua também não venderam muito bem. Então na PFL ele não tem luta e no box, como a gente pode ver, passou um ano desde a última luta dele no box e nada foi oferecido. Na verdade, vai completar 2 anos. Jake Paul, gostando dele ou não, já fez mais de 10 lutas de boxe, fez um dos maiores eventos da história contra o Mike Tyson e, de uma forma ou de outra, seria um combate interessante para o Francis Ngannou. Não é ele que fica se vangloriando que tá recebendo muito mais no boxe do que recebia no UFC? E agora ele vem dizer que não é sobre dinheiro e que não conhece o Jake Paul? Pra mim, na verdade, tá bem claro. Francis Ngannou não quer enfrentar o Jake Paul com o risco de ser derrotado pelo youtuber. E eu havia comentado isso no MMA hoje. Eu falei que existe sim uma pequena chance do Jake Paul acabar vencendo. Principalmente considerando que o Ngannou iria pegar essa luta em cima da hora, com menos de 2 semanas de preparo. Como retórica, o Jake disse o seguinte: querido Francis, apenas diga que já foi humilhado no boxe e tem medo de perder pro Jake Paul. Aceitaria isso. Você é trabalho leve. Está atolado na lama. E detalhe, mesmo depois dessa resposta, o Ngannou ainda assim não aceitou uma luta com o Jake. Mesmo que não seja nesse evento, parece que ele não está interessado em fazer isso posteriormente, mesmo com o campo incompleto. E aqui eu vou repetir uma frase do Chael Sonnen, que disse o seguinte: se você recusar lutas que não considera difíceis, isso não te torna um homem nobre, te torna um desempregado. Você é um lutador profissional, há um prêmio em jogo e você se sente insultado por isso?
você recusou o desafio, então você perdeu. Pois é, toda essa postura do Ngannou não condiz com a realidade. Ele não tá naquela posição de querer exigir algo. Ele não tá recebendo ofertas, não tá recebendo lutas. Ele tá, como o Tio Sony falou, desempregado. E se realmente não existe esse temor de ser derrotado pelo Jake Paul no boxe, então por que ele tá recusando uma luta que tem tudo pra ser talvez o maior cachê da carreira dele? Parem pra pensar, Ngannou contra Jake Paul vai chamar a atenção, porque o Ngannou vai ser aquele cara que tem o potencial de nocautear o Jake Paul, de encerrar essa jornada, vocês sabem. Fora que vai dar dinheiro, pode ser inclusive publicidade pra ele, aparecer na Netflix ao vivo. E tem mais, o cara precisa trabalhar, não tem ninguém oferecendo luta pra ele, nem na PFL, nem no boxe. Então o único motivo plausível pra ele recusar a luta com o Jake Paul é isso. Ele não quer perder para um youtuber. E bom, pessoal, vamos voltar a falar então do caso da luta comprada, possivelmente comprada, que aconteceu no UFC. Vocês sabem, teve uma movimentação estranha na luta entre o Isaac Dulgarian contra o Yair Del Valle. Muito dinheiro foi investido na vitória do Del Valle no primeiro round contra o Dulgarian. Isso, inclusive, mudou as apostas, a ponto de que várias casas de apostas tiraram a luta do ar para evitar que uma coisa pior acontecesse. E quem tá sofrendo o efeito colateral disso tudo é o UFC, que tá sendo acusado de ter lutas compradas em seu evento. Vários atletas, inclusive, agora estão levantando a mão dizendo que já foram oferecidos para vender a luta. Vou pegar aqui um trecho, inclusive, da entrevista do Ariel Helwani. I have talked to multiple people who have either experienced or know of others who experience situations where they have been approached about their willingness to do something like this. Are you interested in throwing a fight for X amount of dollars? This is a massive issue for the UFC. Now, I haven't been told this part that I'm about to say, but when you consider the questionable refereeing as of late, you can't help but let your mind go there as well. And it's very... Cara, mas olha, isso aí já não é com o UFC, né, Ariel Helwani? Isso aí é com a comissão. Os árbitros, os juízes, tudo trabalha para a comissão. Aí já não é em relação ao UFC, aí é outro problema. Easy to do. People are preying on lower level fighters who don't make a lot of money, who are in tough spots, who are fighting in the major leagues, and they're offering them a quick fix. But this is happening in gyms, in private. Obviously, the biggest story of them all is how often is this happening? Who is it happening to? Who is saying yes? Who is saying no? Is it happening with referees? Is it happening with judges as well? It has been noted that the head of the FBI, Kash Patel, who is very invested in the current NBA gambling, and I believe there is a lot more smoke to this fire. Bom, é o seguinte, pessoal. Quando o assunto é negativo em relação ao UFC, eu acho que o Ariel Helwani é um pouco... Pode ser muito bizarro o que eu vou falar agora. Mas o Ariel Helwani, por mais que seja o maior jornalista do nosso meio, é bastante parcial. Isso porque ele odeia o UFC, desde que foi banido lá em 2016. Ele não gosta do UFC e sempre quando tem uma oportunidade, uma grande polêmica, ele desce o cacete no UFC. E assim, é aquilo que a gente falou no MMA hoje. Isso aconteceu no UFC, mas não é culpa do UFC. Não foi o Dana White que falou, ó, o Dulgarian vai perder no primeiro round e é isso que eu quero que aconteça. Não. Se isso acontece, foge do controle do UFC. Inclusive, o próprio Dana White já acionou, ele mesmo, na verdade, chamou o FBI. Bom que o Ariel Helwani já fez essa ponte no final. E ele também deu seus comentários sobre toda essa situação. Vamos ver. Called the fighter and his lawyer and said, what's going on? There's some weird action going on in your bet. Weird betting action going on in your fight. Are you injured? Do you owe anybody money? Has anybody approached you to... You know, and the kid said, no, absolutely not. I'm going to kill this guy. And, you know, Louis said, okay. The fight plays out. And first round finish by rear naked choke. Literally, the first thing we did was call the FBI. We called the FBI. I've met with the FBI twice today. Engraçado, então o Dana White já percebeu que tinha alguma coisa estranha antes da luta começar. E assim que rolou tudo isso, ele já chamou o FBI. Vamos ver a continuação. If you try to do this, I've been very vocal and very open about this. We will be your worst enemy. We will immediately go after you, guns a-blazing, with the FBI and whoever else we need to get, and we will do everything we can to make sure you go to prison. It's like, you know, you're seeing things out on the internet where like fighters are coming out and going, "Oh, I was approached. Really? Why didn't you tell us that? Or more importantly, why didn't you tell law enforcement that you were approached? Now you're saying that you were approached? It's really weird that fighters are coming out now saying they were approached. And they're going to be approached now by the FBI. É, pois é. Justo agora, só agora você tá falando? Por que não falou logo? Estão tentando me comprar aqui, ó. Pega esse cara. Não, né? Você esperou receber o Pix. Você esperou receber, o Pix vai ser esse aqui.
Agora que você tá querendo pular em cima... Enfim, vamos lá. Isso aqui ainda vai ter muita coisa pra desenrolar, vamos só esperar pra ver o que vai acontecer. E vamos falar de Jean Silva, porque ele mesmo noticiou em seu canal no YouTube que já tem uma luta marcada, que já tem data, adversário, local, tudo definido, só tá faltando o oponente assinar o contrato. Jean Silva, pra quem não lembra, na última luta acabou enfrentando o Diego Lopes em uma das maiores lutas, uma das lutas que mais chamou atenção, principalmente por parte do público brasileiro esse ano, e era uma luta que poderia ter colocado o Jean Silva na rota pra uma disputa de cinturão, mas no fim ele acabou sendo nocauteado pelo seu compatriota. A primeira derrota do Jean Silva no UFC e a primeira derrota dele em muitos e muitos anos. Chegou a hora então de recomeçar a caminhada rumo ao cinturão e parece que ele já tem um adversário definido. Foi isso que ele falou no canal dele no YouTube. Pois bem, quem será? Será que ele vai receber uma nova chance dentro do top 5? Afinal, era isso que ele queria. Pediu Movsar Evloev, pediu aí Rodrigues, até pediu Max Holloway pelo cinturão BMF. A questão é, será que ele ainda vai receber outro cara dentro do top 5? Se for pra tentar adivinhar, baseado na posição no ranking e o quanto ele tá precisando de uma luta, eu diria que o possível próximo adversário do Jean Silva vai ser o Arnold Allen, sexto colocado do ranking, que já tá há um tempão tentando marcar uma luta, mas sem sucesso. E agora, uma notícia que com certeza você não esperava ver nesse canal. Mas olha só, Sydney Sweeney tá cogitando fazer uma luta de boxe. Pois bem, pessoal, a atriz Sydney Sweeney, que eu acho que dispensa apresentações aqui, recentemente trabalhou na cinebiografia da pugilista profissional Christy Martin, ex-campeã mundial dos super meio-médios pela WBC, que agora vai ganhar um filme contando sobre a história da vida dela, e a Sydney recebeu o papel principal, ou seja, ela vai interpretar a Christy Martin, e parece que ela mergulhou fundo no papel, porque agora o desejo dela, ou pelo menos passou pela cabeça dela, é de deixar o mundo da atuação, deixar o cinema e talvez tentar a sorte no boxe. Vou ler aqui o que ela falou. Houve um momento no meio das filmagens que eu pensei, será que eu deveria desistir de tudo e lutar? Porque eu simplesmente amo isso. Então lutar não é algo tão hipotético quanto vocês pensam que é. Com certeza eu faria uma luta beneficente e seria incrível. É surpresa, vocês vão ter que esperar, mas eu tô falando sério. Fiquem ligados no pay-per-view. Eu trabalhei bastante no meu cruzado de esquerda e acho que minha melhor valência é aguentar muita pancada. Ninguém me fez uma oferta até agora, mas eu já recebi mensagens interessantes de alguns boxeadores. E aí, será que veremos, sei lá, Amanda Nunes contra Sydney Sweeney no boxe em 2026? Por essa acho que ninguém esperava. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.